Ele não tá conseguindo falar também. Agora ficou uma imagem boa. Então vamos lá, né? Para iniciarmos mais o semestre. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai ter, né, uma conversa um pouquinho mais informal, né, para eu passar para vocês algumas orientações de como é que vai ser esse semestre, como é que foi organizado, abordar também um pouco sobre a disciplina, né, que nós vamos cursar esse semestre, né, pela qual eu fiquei responsável. Para a gente acertar, né, fazer alguns ajustes, alguns acordos já logo no início do semestre para que as coisas fluam, tá? Então, a primeira questão que eu queria ver com vocês, gente, é que essa turma é pequena mesmo, não é? Tem acho que 4 alunos somente, é isso? É isso? Então tá. Então, acostumar, né, com a turminha pequena. Então, quando faltar um ou dois, quase não tem aluno na turma, mas não tem problema, né? Independente se a turma é pequena, vocês, né, têm o direito de ter as aulas, né, direitinho, e a questão dos debates, das leituras, tá? Então, não fiquem preocupados. Quando não puderem participar por algum motivo, né, desse momento, é, que palavra que eu uso, né? Na live ao vivo, daí vocês, claro, sempre vou disponibilizar para vocês também a gravação, tá? E fiquem tranquilos, agora com o grupo pequeno a gente vai conversando, vocês podem tirar as dúvidas, até para a gente poder conversar um pouco mais durante a live também fica um pouco mais fácil. Então fiquem bastante à vontade para me interromper, tá? Se precisarem perguntar alguma coisa, se quiserem fazer alguma colocação, alguma sugestão. A gente já tem, né, uma caminhada no semestre passado, né, já nos conhecemos. Pena que foi sempre de maneira à distância, né? Então, claro que não deu para conhecer vocês realmente de forma, né, mais profunda, mas a gente já tem aí uma certa relação, né? Não sei se tem algum aluno novo. Não? Wesley, você continua o representante dessa turma? Sim, Então tá bom. Então eu sei que daí se eu tiver que passar alguma coisa, né, posso falar com o Wesley. Então, pessoal, fiquei responsável então pela disciplina de Teoria e Historiografia 1. Queria saber também se vocês já tiveram uma disciplina intitulada Introduções aos Estudos Históricos. sim, tivemos. Ai, ótimo. Então depois eu vou querer que vocês me falem um pouquinho, né, só os temas que vocês viram nessa disciplina, até para eu poder ajustar, tá? A nossa disciplina de Teoria 1, tá bom? E daí eu imagino que depois vocês vão ter Teoria 2, provavelmente. Ou, né, vocês vão depois, acho que no próximo semestre, ou antes de terminar o curso, vocês vão ter Teoria 2, tá bom? Mas antes de eu passar algumas questões a respeito dessa disciplina em especial, eu vou fazer o que o coordenador do curso, né, solicitou ontem, na semana passada, né, a todos os professores, quando tivemos reunião, né, tanto reunião institucional quanto reunião de colegiado, sobre como é que vai ser o funcionamento desse semestre. E depois eu tenho que acertar com vocês também, gente, a questão das lives, como é que a gente vai fazer, que eu vou ter que continuar usando o Jitsi, eu vou explicar para vocês por quê, tá? Apesar dos outros professores todos agora vão utilizar o Google Meet, mas eu vou continuar no Jitsi. Mas isso eu já falo mais pra frente. Então, acho que vocês já estão sabendo, né, gente? Não sei se sou eu que vou dar essa notícia, que nesse semestre, tá? No segundo semestre não sei como vai ser, mas nesse semestre, primeiro semestre de 2019, ó, de 2021, as aulas vão continuar assim nesse sistema à distância, né? Só que agora vocês vão ter momentos também de presenciais. Então vai ser um formato, né, que a gente pode dizer híbrido, porque vocês vão ter então, né, esse formato que vocês já estavam acostumados, né, já estão acostumados, que iniciamos no semestre passado, com essas lives diárias, né, com os professores de cada disciplina. E vocês terão alguns momentos presenciais que também já vou explicar para vocês como que vai acontecer. Não sei se vocês já estão sabendo, se alguém passou algo a vocês. Nada ainda? Então eu que vou ficar, né, então sou eu realmente a responsável por passar para vocês. Ah, Daí vou falar, claro, da forma de avaliação, tudo direitinho, tá? Então hoje, não sei, né, quanto tempo que a gente vai demorar, acho que não vai ser muito longo, mas né, eu tenho bastante informação. Então anotem aí, tá, gente? Vão anotando tudo que são questões importantes. Ah, então a primeira questão, né? Das pessoas que estão aqui na live, vocês já estão no grupo no Whats? Tem alguém que está aqui na live, que se inscreveu e ainda não está no grupo no Whats, gente? Que vocês sabem que o grupo no WhatsApp é o nosso principal canal de comunicação, né? Então, se todo mundo está no grupo no WhatsApp, a pessoa que entrou agora, que acho que caiu, né? Voltou, tá tudo ok, pode ir fazendo assim, tá? Se vocês não conseguirem falar, porque às vezes dá problema no microfone, né? Eu super entendo. Então, pessoal,
Então, beleza, essa é a primeira questão que eu tinha que ver. A questão de como é que vai funcionar então, tá? O Denis passou, depois vocês podem perguntar para ele se ficarem com dúvidas, tá? Porque ele, né, tá sabendo melhor a respeito dessas questões. Que vocês vão ter, então, todos os dias esses momentos com os professores, né? Conforme já a grade lá, né? Que ele já passou para vocês. E vocês vão ter 2 momentos de aulas presenciais ao mês, tá? Então, semana sim, semana não. Vocês vão até a universidade, a faculdade, né? Um dia na semana. Mas vocês vão ficar daí uma noite toda lá, tá? E daí, nesse dia, vocês vão ter contato com um dos professores desse semestre. Então, um dia vocês vão ter um contato comigo. Aí, na outra semana que tiver esse encontro presencial, vai ser com o professor... Quem que vocês estão tendo agora? O Moacir? Vocês não sabem ainda, né? Verdade, como assim? Os professores que vão trabalhar com vocês nesse semestre, vocês já sabem quais são? Ah, a Liliane, o Moacir e o Denis. Isso, então... E o Fábio E também. o Fábio. Então vocês estão com todo o corpo docente, né, de história, que agora também está um pouco menor. Então, a cada 2 semanas vocês vão ter um encontro com um desses professores. Daí é um momento realmente, né, de abordagem presencial, daí acho que de tirar dúvidas, de retomar questões, tá? E daí às vezes tem uma atividade também mais prática, né? Por exemplo, o Moacir, que vai dar a disciplina de patrimônio, é uma disciplina que ele pode trabalhar questões práticas, vai ser nesse momento, tá bom? Então foi isso que me foi passado. O porquê que a instituição optou por manter também nesse ensino, né, a maior parte da carga horária à distância e uma parte presencial? Por conta realmente do contexto que ainda estamos, né, vivendo. Então, como ainda, né, a gente está no momento ainda de isolamento social, a questão da vacina, que ainda não está certa, que pelo jeito vai demorar, né? A nossa turma até é pequena, né, gente? Seria até tranquilo, mas tem outras turmas que não são tão pequenas, que são turmas grandes. Então, eles optaram por manter agora nesse formato, né, que vocês já estão acostumados, porque no semestre passado vocês já tiveram, né, esse formato. Não sei o que vocês acharam, tá? Isso é uma questão daí que vocês podem ver com o Denis, né, com o pessoal lá da instituição, porque são as questões que estão além da gente, né? A gente, como professor, nos passado, né, gente, como é que vai ser a organização do semestre, e a gente trabalha dentro do que foi pensado por eles, tá? Mas se vocês tiverem questões também para ver, para conversar, vocês podem entrar em contato com o Denis e passar para ele, tá bom? Mas o que o Denis comentou conosco na reunião é que foi realmente pensado isso para evitar, nesse momento, um contato maior, né? Que a ideia é voltar devagarinho para o presencial. Então vamos ver como é que vai ficar esses momentos também, né? Que a gente vai ter a cada, né, uma semana, a cada 15 dias a gente vai ter um encontro, né? Então como é que vão ficar esses momentos? Eu digo a gente porque vocês vão ter um encontro com algum professor, né? Não vai ser com o mesmo professor. Então a cada 15 dias vocês têm encontro com algum professor do curso, tá? Desses 5 que vão trabalhar com vocês. Então como é que vai ser essa dinâmica, tá? Como é que vai funcionar? E daí, provavelmente, pro semestre que vem, né, eu acho que daí o quadro, a tendência é que daí mude realmente, tá bom? Então, foi o que me foi passado, tô passando para vocês, tá, gente? Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito, algumas questões, daí vocês acham que tem que ver realmente com o Denis, que ele tá mais por dentro disso, tá bom? Agora, o que eu sei que eles vão disponibilizar para vocês é a questão, né, de uma pesquisa sobre essas aulas presenciais. O que vocês acham dessas aulas presenciais? Se vocês querem realizar as aulas presenciais. Inclusive, essas aulas presenciais, gente, elas não são obrigatórias. Os alunos vão poder optar se querem participar, né? É como vai acontecer, por exemplo, na educação básica. Na educação básica, né, tanto nos municípios quanto no estado, haverá um retorno de aulas híbridas. Vou falar um pouquinho da realidade que eu conheço melhor, no município de Pinhais, lá que eu trabalho, né? Agora na SEMED, na Secretaria Municipal de Educação. Então lá, uma semana, eles vão dividir as turmas em 2 grupinhos, e daí numa semana vai um grupo, né? Porque daí realmente a gente está falando de crianças, então precisa realmente do contato mais direto, é diferente da faculdade. Faculdade a gente consegue ainda manter uma dinâmica ainda, né? Por meio de lives, é mais fácil porque vocês são adultos, mas realmente, né, no ensino fundamental 1 é bem complicado. Então, uma semana vai um grupinho, na segunda, terça e quarta, e na outra semana vai o outro grupo. Então, eles dividem as turmas em 2 grupos, para manter a questão do distanciamento social. Não é o isolamento, já falar de isolamento, né? A questão do distanciamento social, tá? É assim que vai funcionar. Inclusive, no município de Pinhais, daí nas quintas e sextas não haverá aula, porque a gente tem 1/3, né, do grupo de professores do município que são do grupo de risco e eles não podem assumir, né, contato com as crianças, estar em sala.
Então, não tem professores para cobrir permanência, né, que é a hora atividade dos professores, que eles têm direito à hora atividade. Então, como não tem quem cubra, né, pessoas para cobrir a hora atividade, o município não teria como bancar, digamos, contratar um terço do quadro, né, de professores, mesmo que fosse PSS, alguma coisa assim, as crianças não irão para a aula na quinta e na sexta. Então, realmente é um momento de ele é muito delicado, gente, né? É no município, é no estado, é nas faculdades, principalmente as privadas, tá? Então, estou tentando explicar um pouquinho para vocês o contexto, né? Para que vocês também tenham uma base aí para pensar por que as coisas estão acontecendo assim, né? O que eu vou perguntar, o que eu vou questionar, o que eu vou criticar, para vocês terem uma base um pouquinho melhor, tá bom? Então, inclusive, vocês vão poder optar ou não se querem fazer essas aulas. Ninguém vai ser obrigado a ir nas aulas presenciais. É claro que daí quem optar não ir, gente, vai ter um trabalho de reposição. Né? Cada professor vai ter que pensar numa atividade de reposição, tá bom? Mas isso também depois a gente vai vendo ao longo do semestre. Porque essas aulas do presenciais não acontecerão ainda no mês de fevereiro, só a partir de março. Mês de fevereiro eles vão manter exclusivamente nesse formato online, tá? Até porque os primeiros períodos, gente, eles vão começar só em março, porque houve o atraso no Enem. Então a faculdade não conseguiu ainda fechar as turmas dos primeiros períodos. Então eles querem começar também essa parte mais presencial quando já estiver completo, né, o quadro de turmas, tá bom? Então só para vocês entenderem um pouquinho como que tudo tá muito delicado realmente nesse semestre, tá, gente? Eu até às vezes fico pensando, realmente compreendo também algumas decisões, né, que a própria instituição e outras instituições também estão tomando, tá? Então, como no semestre passado, a gente vai continuar com esse formato no AVA, né? Mudou um pouquinho a estrutura da página lá, né? O layout, a estrutura, mas basicamente é a mesma coisa, né? A gente vai sempre disponibilizar para vocês material de estudo, de leitura, né? Vamos ter esse momento de troca, né? Que é a live, que nesse semestre a instituição passou para nós que tem que ser de 45 minutos a 1 hora. Esse é o tempo, não é também para ficar ultrapassando muito, porque também é uma dinâmica que é mais cansativa para vocês, para nós. Então a gente vai ter, eu inclusive quando fui pensar o plano de ensino para esse semestre, pensei de uma forma bastante objetiva, para a gente tentar aproveitar realmente esse tempo para discutir conteúdo, passar conceitos, ideias, porque eu acho que é o mais importante, né, nesse momento. Quando a gente está em sala, são quase 3 horas de duração. Então dá tempo, às vezes, de fazer uma atividade, uma análise, né? Além das aulas expositivas, mas como a gente vai ter de 45 minutos a 1 hora de live, então a gente tem que aproveitar para abordar o conteúdo, porque é bastante conteúdo também nessa disciplina de teoria. Mas eu busquei ser mais objetiva, com textos mais curtos também, tá, gente? Para agilizar um pouco esse semestre, porque é um semestre também que vai ser difícil para todo mundo, tá? Então, e aí depois a gente pode ir conversando, fazendo ajustes também. Eu tô aberta para conversar com vocês, ouvi-los também e ouvi-las, tá bom? Então o AVA continua basicamente a mesma coisa. Tem lá o fale com o professor, tem a parte da atividade de frequência, vai continuar do mesmo jeito que era no semestre passado. A instituição, né, sugeriu, meio que colocou como uma norma, que vocês terão até 3 dias para resolver a atividade de frequência. Lembrando que a atividade de frequência ela vale a frequência. Se o professor ou a professora de vocês optar por utilizar a atividade de frequência como nota também, daí é um acordo de interiorar a disciplina, tá? Não, na minha disciplina, as atividades de frequência vão valer nota. Pode ser que algum professor não faça isso, vai valer a frequência e a nota vai ser a prova, vai ser trabalho, vai ser seminário, depende de cada professor, tá bom? Mas é possível sim que a gente use a atividade de frequência como nota também. Uma coisa eu queria acordar com vocês, gente, que eu ver o que vocês preferem também, tá? Eu entro no AVA, assim, para organizar a aula e no momento que eu tenho que corrigir realmente, né, que eu tenho que fazer um levantamento das atividades de frequência. Eu não costumo ficar tanto no AVA. Para me comunicar com vocês, eu preferi utilizar o WhatsApp, que eu acho mais dinâmico. Né? O WhatsApp a gente está ali, eu estou às vezes no trabalho ao longo do dia, mas às vezes chega mensagem, eu estou ali, né, posso rapidinho dar uma olhada, às vezes até responder se for alguma coisa mais simples. E o AVA eu vou ver às vezes na noite e não vou ver todo dia também, vou ver mais nos dias que realmente eu tenho aula, né? Porque senão acaba tomando muito do meu tempo que não é destinado às aulas, tá? Mas eu quero saber de vocês. No semestre passado, vocês utilizaram esse falho com o professor? Ou vocês preferem realmente usar o WhatsApp? O que vocês acham? Eu acredito que o Whats, professora, eu quase não usei o Fale com o Professor e quando eu usei, realmente teve essa questão do tempo, né? É. Então, para mim, o Whats é melhor. Não sei para os outros.
Tá, já vi lá o nosso colega também deu um ok. Eu também prefiro o Arts, acho muito mais dinâmico, mais rápido. Vocês podem perguntar lá no grupo da turma de vocês. Não tem muitos professores, tem só vocês lá, poucos alunos também, né? Então fiquem bastante à vontade para perguntar. Professora, que texto que é? Né? Que atividade eu não entendi? Podem perguntar, fiquem bastante à vontade. E se for alguma coisa mais delicada, que vocês não queiram se expor lá no grupo, ou vocês também, às vezes pode acontecer, né? A gente entrar em algum conflito, alguma coisa, e que vocês não queiram expor o professor também. Puxa, isso eu não vou falar na frente de todo mundo, né? Manda no particular, tá? Eu no semestre passado, a gente teve que se abrir, né, gente, para conversar com vocês pelo WhatsApp, no particular, inclusive. Não é uma coisa que a gente faz comumente, né? Mas dentro desse contexto específico, né, de aulas, né, online, e de ter que ter contato com vocês realmente, né? A gente não tem contato presencial. Então né, aceitei realmente conversar com vocês no particular e continuo aceitando. Precisando de qualquer coisa, que for alguma coisa mais delicada, né? Podem conversar comigo também pelo WhatsApp no particular, tá? Questão de nota, de falta. E se for aí, se vocês se sentirem constrangidos, acharem que, né, a gente tem que ter bom senso, né? O que eu posso falar no grupo, o que eu posso discutir no grupo e o que é uma coisa particular que não precisa todo mundo ficar sabendo, tá? Então depende do bom senso de cada um. Mas eu nunca tive problema com alunos em relação a isso no semestre passado. Os alunos sempre foram bastante... tiveram bom senso, né? Quando era coisa que não era, né, que a turma inteira precisava ficar sabendo, eles falavam no particular. E quando era coisa ali, que horário que começa a aula, vai ter tal texto, mandavam no grupo, eu não tive problema com isso, tá bom? Então ficou claro, gente, essa questão então de como é que vai funcionar, que a gente continua com as lives de 45 minutos a 1 hora e que a cada 2 semanas vocês vão ter um momento presencial na faculdade que é opcional, que é optativo, tá? E que vocês vão receber um questionário, inclusive, que o Denis já está preparando a respeito, né, dessas questões, dessas aulas presenciais. Eu não sei se ele vai perguntar se vocês vão participar, não vão participar, se vocês acham que é bacana, que não é. Eu acho que é para realmente fazer uma certa sondagem aí de como é que tá como é que eles pensaram esse semestre, como é que os alunos vão receber, né, toda essa nova organização. Essa nova organização não, né? A manutenção desse formato que a gente iniciou no semestre passado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aí que eu tenho que passar para vocês. A questão da atividade de frequência. Eu prefiro, gente, deixar vocês terem uma semana para responder, tá? Então, a gente tem aula na segunda, até porque às vezes, como eu vou ter que usar o Jitsi, às vezes eu demoro. O Wesley sabe disso, né, Wesley? Que o Wesley que teve mais contato comigo no semestre passado. Às vezes eu demoro, pode acontecer alguma coisa, eu demoro às vezes para conseguir fazer o upload do vídeo no YouTube, porque eu tenho que fazer o upload do vídeo no YouTube para daí mandar para vocês, para colocar no Ava. Então, como eu demoro às vezes um pouquinho, eu prefiro deixar uma semana. Então, para mim, vocês vão ter sempre assim, a gente teve aula na segunda, vocês têm até outra segunda-feira para responder lá a atividade de frequência. E até porque eu acho que muitos alunos que trabalham deixam para fazer isso no final de semana. Eu acho mais tranquilo. É claro que se vocês conseguirem se organizar, né, gente? Porque vocês vão ter lives de 45 minutos, 1 hora. Então, sobra um tempo à noite que vocês também podem entrar, já podem ir fazendo, né, das disciplinas para não deixar acumular. Mas tem gente que realmente, né, tá cansado, trabalhou durante o dia todo, prefere deixar para o final de semana. É a organização de cada um, tá bom? Mas sejam bastante cuidadosos, até porque semestre passado a turma, né, já estava bem desestimulada, não sei se é por causa do formato em EAD, às vezes a disciplina também é pesada, os temas são pesados, a dinâmica às vezes da aula também, tem vezes que a gente gosta, tem vezes que a gente não gosta, né, faz parte também da gente, né, da nossa experiência como aluno, né, faz parte também. Então eu senti que a turma estava bem desestimulada, então esse semestre quem está participando, procure se organizar para ir fazendo as leituras. Eu selecionei textos mais curtos. Quando o texto é longo, eu vou deixar para a gente discutir ao longo de várias aulas, para ficar mais tranquilo para vocês, para ficar mais tranquilo para mim. Eu não vou passar texto de 30 páginas para uma aula só. Então eu fiz um pouco, né, porque essa disciplina de teoria 1, gente, ela é uma disciplina pesada. Ela é difícil, ela é hard, a disciplina é discussão de teoria, historiografia, né? Então eu decidi, né, alongar bastante, deixar bastante tempo para a gente poder conversar, tirar dúvidas, explicar as coisas direitinho, tá bom? Eu acho que era isso a respeito da organização, né, institucional. Espero não ter esquecido nada, tá? E agora vou, sim, para apresentar rapidamente para vocês a disciplina. Então, como eu comentei com vocês, o título da disciplina é Teoria e Historiografia 1. Se a gente vai procurar, por exemplo, né, a ementa dessa disciplina em diferentes universidades públicas, privadas, muda, gente, né? Muda. Porque
Tem universidades, tem instituições que você vai ver lá o que está sendo discutido em teoria 1 é século XIX, é a história da história. Porque o que é historiografia? A gente vai discutir esses conceitos, né, a partir da semana que vem. Historiografia é a história da história, né? Então, em teoria da história, a gente vai entender um pouco sobre a história da história como ciência, como campo de saber, como gênero de escrita, né? Como um campo de produção de conhecimento, de narrativa. Então, a gente vai entender um pouco isso ao longo do tempo, né? Os processos de mudança, de transformação da produção do conhecimento histórico, da escrita da história, das práticas, né, dos profissionais, dos homens e mulheres que se dedicaram à escrita da história. Então, é isso que a gente vai ver. E em teoria, a gente também poderia discutir conceitos, né? Poderia não ter uma abordagem também mais cronológica, mais linear, que normalmente tem. A gente podia organizar um programa que a gente discutisse conceitos como tempo, memória, né? A questão da causalidade histórica. Então, a gente também podia ter uma abordagem que fosse temática. Mas, normalmente, os programas têm abordagens mais mesmo assim, né, de processo histórico. E é bem canônico, sabe, gente? É bem dentro de uma certa lógica, já uma tradição já estabelecida já há bastante tempo. Então, sempre começa lá na antiguidade, né, lá no nascimento da história, aí vem para o contexto medieval, bem uma abordagem realmente mais ocidental, né, eurocentrista, aí vem para o contexto medieval, aí passa por todo o contexto moderno, ali, o período principalmente do Renascimento, daí o século XVIII, ali dentro do Iluminismo, as filosofias da história. Mas o foco, normalmente, da disciplina de teoria da história não é esse contexto que a gente vai abordar. Que é na nossa disciplina, a gente vai abordar as práticas de escrita da história anteriores ao século XIX, tá? Então, lá desde a antiguidade, passando pelo contexto medieval, chegando à modernidade, até o século XVIII. Mas o foco, normalmente, dos programas de teoria da história é o século XIX e o século XX. Né? Então, o século XIX ali, que é um século importante, porque é um século, né, digamos assim, é quando o conhecimento histórico se constitui a partir, né, de uma base científica, né? E também da profissionalização do historiador, né, do ofício do historiador. E é o historiador mesmo, porque eram historiadores, né, na época homens somente, né, que eram historiadores. As mulheres também escreviam história, mas daí a partir de uma abordagem amadora, digamos assim. Então, o século XIX é um século muito importante na história da história como ciência, né, como área, como campo de conhecimento, campo de saber. Então, o século XIX sempre é bastante abordado. E depois o século XX, é claro, né, gente? Daí essa abordagem em relação às escolas, né, historiográficas, né, essas que são tão influentes no século XX, a escola dos Annales, né, a nova esquerda inglesa, a microhistória, a nova história. Então, essas daí abordagens do século XX também são bastante importantes. Então, cada universidade se organiza de uma forma. Então, às vezes, você tem teoria 1 e teoria 2. Aí, teoria 1 é século XIX, teoria 2 é século XX. Tem instituições que têm teoria 1, 2, 3 e 4. Quando eu fiz a graduação, eu tive teoria 1, 2, 3 e 4. Aí, teoria 1 a gente via antiguidade e contexto medieval. Teoria 2 a gente via ali modernidade, né, as filosofias da história em particular. Teoria 3 a gente via só o século XIX. E teoria 4 só o século XX. Essa era a organização lá da época que eu era estudante, que agora já deve até ter mudado. No caso da Unandrade, vocês têm introdução aos estudos históricos, que já é para dar uma base já desses conceitos, né, principalmente esses conceitos da área da história, né, das questões teóricas, epistemológicas, metodológicas da história, uma introdução a isso. E daí, teoria 1, vocês vão ter então essa abordagem da antiguidade até o século XVIII, e teoria 2, que eu imagino, né, claro, consequentemente, que vocês vão ter daí século XIX e século XX, que é realmente uma discussão até mais importante. Não que não seja importante entender anterior ao século XIX, mas é que o que influencia muito a escrita da história na atualidade é o século XIX e o século XX, tá bom? Mas até a ementa ficou assim, ó, gente. Na verdade, é a ementa que vem da universidade, né? As ementas nos entregam pronta já. Isso que norteia a nossa organização do plano de ensino. A ementa já é instituída pela universidade. Estudo da disciplina de História por intermédio das práticas de escrita da história anteriores ao século XIX. Ou seja, né, anteriores ao surgimento da história científica e da profissionalização do ofício do historiador e da historiadora. Então, essa é a ementa. E daí, em cima dessa ementa, eu organizei os objetivos, que eu não vou ler para vocês agora, né, porque vocês vão ter, o plano de ensino já está disponível lá no AVA.
tanto na abertura da disciplina quanto na aula de hoje. Hoje não tem texto, não tem artigo, hoje é só realmente dar, né, olhar esse plano de ensino, dar uma estudada nesse plano de ensino, tá? Então depois leiam lá, depois na próxima aula a gente pode retomar, se vocês ficarem com dúvidas, qual que é a ementa, quais são os objetivos da disciplina, né? As habilidades que vocês vão ter que desenvolver ao longo da disciplina, o conteúdo programático, que eu já expliquei, porque a disciplina é muito simples, na verdade, né? A história da antiguidade, a história na Idade Média, a história no Renascimento e as filosofias da história, principalmente a partir do século XVIII, tá bom? As estratégias de ensino, gente, eu pensei de manter, né? Eu não sei se vocês gostaram, também se agora quiserem falar, dar sugestões, podem ficar à vontade. Mas eu pensei em manter o formato do semestre passado, até porque a live é rápida, é 45 minutos a 1 hora. Então, realmente, né, sempre disponibilizar para vocês. Isso eu quero ver se eu... Como a gente vai trabalhar com livros nesse semestre, a primeira vez que eu disponibilizar a obra, vocês já vão ficar com a obra para fazer leitura. Então vai ficar mais fácil, porque vocês podem ler antes, né? Porque o ideal realmente é ler o texto antes, para daí na aula conseguir compreender melhor, acompanhar melhor, né, a aula expositiva. E com o grupo pequeno, espero que seja possível que a gente converse mais também, que vocês falem mais ao longo da live, tá bom? Mas eu pensei em manter então essas aulas expositivas, dialogadas, de debate, tá? Fazer discussões de textos, de livros, de artigos. E a questão, né, da avaliação, eu pensei em manter de forma bastante simples, eu quero saber a opinião de vocês. Eu pensei em manter para o primeiro bimestre a avaliação global, que é a prova, que vale 60 pontos. Eles mantiveram no mesmo formato do semestre passado, 6 perguntas discursivas, tá? E naquela semana de provas, então isso nada mudou, tá, gente? O formato da prova bimestral é o mesmo, 6 questões discursivas a respeito, né, dos temas abordados ao longo do bimestre. E daí os outros 40, que vale 60 pontos. Os outros 40 pontos nesse primeiro bimestre, daí fica a critério de cada professor. No meu caso, como vocês têm que fazer as atividades de frequência, eu pensei em utilizar as atividades de frequência. Então, daí tem a prova e tem as atividades de frequência, e daí fecha a nota de vocês, tá? No segundo bimestre, vocês têm a avaliação integradora, o projeto integrador, que juntos valem 30 pontos, e daí para a nossa disciplina em específico, sobram 70. Então, daí a avaliação global vale 40, mas continuam sendo 6 questões, e as atividades de frequência daí valeriam 30 pontos, tá? E daí nem toda atividade de frequência também, gente, ela vale nota. Por exemplo, a de hoje. Hoje não tem conteúdo ainda. Então, eu só coloquei lá para vocês registrarem se vocês participaram da live, né, ao vivo, se vocês viram depois da gravação da live. Porque tem direito à presença tanto quem participa da live presencialmente, né, naquele momento, quanto quem depois também assiste a live e responde as questões, tá? O que garante a presença de vocês é a realização da atividade de frequência, tá, gente? Então eu pensei em manter nesse formato bem simples, bem tranquilo. Eu não sei como é que os outros professores vão organizar, se vão organizar seminários, se vai ter trabalho prático, se vai ter trabalho de pesquisa. Como a nossa disciplina é pesada, porque as leituras são mais hard mesmo, tá, gente? Eu pensei em deixar assim, né, focar mais nas leituras e nesse momento da live, da gente conversar, de expor as ideias dos textos, discutir os textos, para aproveitar realmente a disciplina, porque ela não é... Os temas são abordar a questão da antiguidade, contexto medieval, questões teóricas, autores difíceis. Então é uma disciplina realmente pesada. Vocês vão sentir ao longo do semestre, tá? Então por isso que eu tentei deixar ela mais simples possível, tá? Mais objetiva possível. Nesse semestre eu quero trabalhar com obras que vocês vão lendo, daí a cada aula vocês vão lendo um capítulozinho. São obras que não têm capítulos muito longos também. E alguns artigos. Então eu selecionei para a gente começar um artigo, que daí a gente vai ficar umas 2 aulas nele. Né, como as lives são curtas, eu vou ficar mais tempo no mesmo artigo, né? Às vezes 2 semanas no mesmo artigo, pra gente conversar, discutir, passar tudo direitinho. Então a gente vai começar com um artigo que discute sobre o que é a história da história, o que é historiografia, né? Que temas que são sempre relevantes para se abordar numa disciplina de historiografia, né? De teoria, tá? Então, para a gente pensar um pouquinho o que é isso, esse conceito de historiografia, para vocês entenderem, por exemplo, né, isso que eu falei para vocês agora, talvez alguns já conheçam, né, já entendam que existe ali uma produção histórica, né, de escrita da história, de produção do conhecimento histórico na antiguidade, quais eram suas características, né, o que caracterizava essa escrita, por que eu posso já considerar uma história
dentro dessa ideia de uma produção do conhecimento histórico, né? Quais eram esses autores. Depois, no contexto medieval, há mudanças, é uma outra forma de abordar a história, de contar a história. No século, na modernidade, as filosofias da história. Então, para alguns, talvez até já conheçam um pouco essa discussão, esses temas, e para alguns vai ser tudo novo, né? Quando eu estava na graduação, tudo para mim era novo, né? Primeira vez que eu estava vendo, porque a gente está fazendo uma graduação. É que alguns têm, né, já o hábito, às vezes, de pesquisar, de investigar, de fazer leituras a mais, talvez já tenham visto alguma coisa na introdução. Mas esse texto vai ser bacana, né? Ele vai dar uma base bacana pra gente, para entender o que a gente vai abordar nessa disciplina, tá? O que é essa disciplina, o que representa, né? O que integra essas disciplinas de historiografia e de teoria, tá bom? Depois eu vou trabalhar com vocês com um livrinho que é bacana. Ele é meio, alguns são meio um pouco antigos, mas eles são clássicos, tá, gente? Bons pra gente trabalhar, são livros manuais, quase manuais. Que chama-se Pequena História dos Historiadores, e daí tem vários textos ali, né, que vão abordando a história da antiguidade, no contexto medieval, no Renascimento. Então a gente vai lendo esses textos ao longo das aulas, conforme a gente for avançando, né? Então vocês vão ter logo, eu tenho em PDF, gente, a maior parte deles eu tenho em PDF. Então eu já vou postar no AVA, vocês já vão estar com o PDF, já coloquem lá no Drive de vocês, e daí vocês vão estar, né, não precisam ficar se preocupando em ir atrás de novo. Então nós vamos trabalhar com o livro Pequena História dos Historiadores e também com o livro As Escolas Históricas, para abordar esses diferentes contextos, aí desde a Antiguidade até o século XVIII, tá? Esses dois em PDF. Então, daí logo quando eu postar no AVA, vocês já vão, né, ter acesso a essas obras. E o outro que eu vou trabalhar não é um livro, mas é um capítulo de livro que foi publicado no formato de artigo de um historiador brasileiro que eu gosto muito, né? Que é o José de Assunção Barros, que tem, né, produzido boas obras de teoria da história, boas discussões. Já trabalhei com ele em outros momentos, né? Quando agora faz um certo tempo já, confesso, gente, que eu não dou teoria da história. Mas uns anos atrás eu fiquei uns 3, 4 anos trabalhando teoria, introdução aos estudos históricos também. Então eu trabalhava bastante com as obras do José de Assunção Barros. Ele tem uma coleção que chama-se Teorias da História, né, ou Teoria da História, tem o volume 1, 2, 3, 4, são fantásticos, né, porque ele aborda desde essas filosofias da história da modernidade, a própria pensar o que é um campo de conhecimento, tem uma discussão fantástica no volume 1 sobre o que é um campo de conhecimento. Depois ele tem discussões sobre os paradigmas historiográficos do século XIX, né, o marxismo, o positivismo, século XX, né, como eu comentei com vocês, essas correntes historiográficas. Então, são obras muito boas. E eu consegui achar um artigo, né, daí um artigo de 35 páginas, por isso que eu falei que na verdade é um capítulo de livro que ele transformou em artigo, que a gente vai discutir ao longo de umas 2, 3 aulas, tá? Não é uma aula só. Onde ele discute sobre as filosofias da história, diferença entre teoria da história e filosofia da história. Então esse vai ser bem importante também, que a gente vai trabalhar lá só no segundo bimestre, tá? Não se preocupem por enquanto com isso. E daí, além disso, gente, eu vou mandar às vezes como atividade, leitura complementar, alguns artigos que eu, né, fiz um levantamento, que abordam também, né, de forma mais aprofundada, para quem se interessar, para quem quiser se aprofundar nesses momentos, né, nesses contextos, nesses autores, tá? Daí são artigos que vão falar sobre, tem um que é sobre o Heródoto, né? Tem um que é sobre o Tácito, que são, né, esses escritores, né, da história e da antiguidade. Tem um livro que eu gosto muito, gente, que esse eu comprei quando eu fui fazer o mestrado, né? Um livro que eles exigiram no mestrado, depois eu acabei gostando. É um livro meio hard também, mas os capítulos são curtinhos, né? As discussões às vezes valem a pena. Então tem esse aqui, ó, que é do François Dossy, né? Que também é um historiador francês bastante importante, né? Que escreveu várias obras canônicas da área de história. Acho que a mais canônica, né, é a História em Migalhas, tá? E daí esse livro aqui traz uma discussão, eu gosto da forma que ele é organizado, porque daí tem uma parte do livro que é sobre a causalidade histórica, outra é sobre a questão do tempo, outra é a questão da verdade, né, a história como verdade, a questão da objetividade da história. Aí em cada capítulo dele pega desde a antiguidade até o contexto contemporâneo, né, abordando só os autores, os momentos que são importantes para pensar a causalidade da história. Então, às vezes, né, também como leitura complementar,
eu posso sugerir a leitura de alguns trechinhos desse livro. Não chega nem a ser um capítulo, uns trechinhos, 2, 3, 4 páginas, tá? Vou ver se acha em PDF, que esse aqui eu tenho físico por enquanto. A bibliografia é essa, tá, gente? Então são obras, né, livros que vocês vão ter acesso em PDF, né, na íntegra, tá? Foi assim que eu pensei. Eu quero saber um pouquinho a opinião de vocês agora. Primeiro eu quero saber o que vocês estudaram em introdução aos estudos históricos, se alguém puder falar aí rapidamente. E depois saber a opinião de vocês, sugestões, gostaram, não gostaram, porque ainda é possível adequar, adaptar, né? O plano de ensino já está lá, mas se eu fizer alguma mudança, né, eu tiro aquele arquivo, substituo e aviso vocês, é claro. Então, prof, lá em introdução a gente teve essa base, né, na questão da história mesmo, da história. Então, foi a antiguidade, tudo mais. Ah, Sim, o professor explicou parte por parte. Eu acho que a ótimo. maior dificuldade foram, até hoje eu não entendo muito, são os conceitos, né? Porque tem alguns conceitos que não tem a ver só com, por exemplo, aquela palavra no latim, né? São conceitos que tem todo um debate por trás, tem toda uma questão. Então, para mim, foi muito difícil compreender essas coisas, porque daí ia discutir o tempo. Só que daí tinha todo uma outra questão, né? E se aprofundava. Então, para mim, foi muito difícil compreender tudo isso. Então, até hoje ainda a gente tem essa dificuldade. Mas, assim, na questão dos períodos, né, em que se escreveu a história, eu acredito que foi uma base boa Ótimo, que nós tivemos. que bom. Basicamente é isso. Não sei se como que foi para os outros. E me diga uma coisa, gente, a respeito da forma que eu organizei. Para vocês está bom? Vocês não gostam de usar atividade de frequência como atividade avaliativa? Gostariam de ter mais alguma coisa? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão vindo para esse semestre? Né? Com a disposição, com o tempo? Ou assim, puxa, prof, vamos, né? Tá bom assim pra gente? O que vocês estão sentindo? Pra mim, eu acho que ficou muito bom. Tá tranquilo esse semestre. Então tá. Então, Para mim também é só uma questão minha mesmo de organização e tudo mais, mas tá tranquilo. Acho que eu vou me adaptar bem. então tá bom. Então, eu prefiro manter nesse formato mais básico, mas se fosse, né, necessário, eu poderia fazer ajustes, tá, gente? Eu acho que quando a gente está trabalhando com alunos adultos, né, com estudantes, nem aluno, né, o termo ideal até é estudante, porque tem mais ação nesse conceito, né, porque são diferentes os conceitos, gente. É possível a gente pensar muitas vezes as coisas coletivamente, né? Não precisa impor, porque você já tem maturidade, né, muitas vezes intelectual e para vocês também sugerirem, né, pensarem a organização da disciplina, das atividades com os professores, tá? Mas é isso então. Então, olha só, gente, o plano de ensino já está disponível, né, lá no AVA, tá? Então, leiam todo o plano de ensino e, assim, vejam que no final do plano de ensino, como sempre, mas às vezes vocês não chegam a olhar, né, direitinho. Já tem lá todos os dias que nós vamos ter aula, porque a gente vai ter um feriado somente, se eu não me engano, né, na segunda-feira, que é o dia do carnaval, tá? Aquela semana ali do carnaval. Porque, assim, eu sei que tem um debate aí que talvez não vai ter o feriado de carnaval, vai se tornar facultativo. Pode até acontecer, mas na instituição o calendário escolar já foi, né, instituído. Então o Denis falou que a gente vai seguir o que já está no calendário. Então, dos 3 dias do carnaval, né, vocês não vão ter aula. Segunda, terça e quarta. Então, nesse dia a gente não vai ter aula. Né? Tem lá todos os dias que a gente já vai ter aula, qual é o tema que a gente vai discutir e qual que é a bibliografia. É claro que pode acontecer a gente ter que mudar, né, por conta de atraso na disciplina. Às vezes tem um evento que daí pediram para que vocês participassem naquele dia, mas num primeiro momento é o que está ali. Né? Se precisar mudar, a gente vai adaptando, mas a base que a gente tem aqui de organização é o que está no plano de ensino, tá bom? Então, quaisquer coisas nós vamos conversando lá pelo Whats, tá? Agradeço a presença de vocês hoje. Conto com vocês, tá, gente, aí ao longo dos dias, ao longo das semanas. Não me abandone, que no final do semestre
no ano passado foi bem complicado, porque no final já quase não estava mais ninguém, né? Eu sei que não era só na minha disciplina, por isso que, né? Então a gente até entende, senão a gente se sente muito mal, né? Fala, puxa vida, o pessoal sumiu, né? Será que as aulas estão tão ruins assim? Porque eu sei que é difícil. É live, aula expositiva, todo mundo muito cansado, né? Então a gente entende também. Mas eu sei que foi meio geral, né? Não foi só a turma de vocês, todo mundo meio que sumiu, foi sumindo no final do semestre. Mas tentem aguentar pelo menos esse primeiro mês, deixa para sumir lá mais no final, tá? Daí, quando já estiverem bastante cansados, cheio de trabalho, daí vocês vão sumindo. Mas procurem participar, né, ao longo desse semestre. Eu tenho um aluno ou uma aluna hoje que não estava presente, né? Então, mas também não importa. Só estejam, se não estiverem presentes aqui, né? Porque às vezes não podem nesse momento, depois vejam, né, a aula, respondam lá o atividade de frequência, tá? Mas sempre que puderem participar nesse momento, para nós como professores também é melhor, porque é difícil ficar falando aqui sozinho, né? Sem ter ninguém aí como interlocutor. E como o grupinho tá pequeno, hoje eu gostei muito, gente, porque vocês deixaram as câmeras abertas, eu consegui ver o rosto de vocês, o que vocês estão sentindo. Não é também obrigatório, tá? Vocês têm liberdade. Mas também sempre que possível deixar a câmera aberta, que daí eu vou vendo vocês, é bem melhor pra gente. Porque eu vou ser sincera com vocês, gente. Eu achei que esse semestre a gente ia voltar pro presencial. Então eu prefiro o presencial, na verdade, né? Então eu já estava até assim, puxa, vou até apagar todos os vídeos, não vou mais precisar ficar fazendo upload no YouTube, estava bem feliz. E daí soube depois que a gente ia continuar no formato online, né? Por várias questões, como eu falei, que estão além da gente, às vezes além inclusive da própria instituição, né? E eu tive que me adaptar, né? Falei, tudo bem, né? Então vai ser assim, vamos ter que tentar fazer o melhor possível. Para finalizar, gente, só a questão do Jitsi. Por que eu vou usar o Jitsi? Não vou, porque todos os professores vão usar o Google Meet. Porque a gente tem o e-mail institucional, é muito mais prático. Porque daí a gente entra lá, abre lá a sala, disponibiliza o link para vocês até na hora. E depois e daí grava automático, né? Você coloca para gravar, claro, tem um botãozinho lá que você coloca para gravar. E já vai para o drive, né, da instituição. Para compartilhar com vocês é muito mais fácil, não precisa ficar fazendo upload no YouTube, é tudo muito mais fácil. Só que o problema é que eu uso como computador, na verdade eu tenho um iPad, né, que é um tamanho muito bom, eu tenho teclado, tudo, ele satisfaz todas as minhas necessidades como computador, né, não tenho laptop na verdade, e nem computador de mesa. E para esses dispositivos móveis, né, tablet, celular, não tem essa função de gravar no Google Meet, então eu não consigo gravar pelo Google Meet, por isso que eu tenho que continuar usando o Meet, já conversei, o Meet não, o Jitsi. Já conversei com o Denis, eu não vou comprar um computador, né, por conta de um semestre, então ele já, né, eu falei, eu vou ter que usar o Jitsi, ele já, né, concordou, então infelizmente eu vou continuar mandando para vocês o link lá do Jitsi, vou ter que gravar e rezar para dar certo, porque às vezes não dá certo a gravação, né, para depois disponibilizar para vocês, tá bom? Tenham uma boa noite, né, um bom descanso e bom início de semestre para todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, e mais uma vez, obrigada realmente pela presença de vocês aqui na live. Por nada, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau.